Olá, meus irmãos, que a paz esteja convosco, amém? Nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que eu considero ser muito importante. Você vai entender ao longo do vídeo, né, o que o Espírito Santo ele quer ministrar ao nosso coração através dessa palavra. Mas, para iniciar, eu queria dizer o seguinte: existem atitudes na nossa vida, no nosso presente hoje, atitudes que às vezes nós tomamos, coisas que nós sentimos que a gente não compreende. E a gente fica pensando assim, mas por que eu me comporto dessa forma? Por que eu sinto isso? E você não encontra uma resposta. Mas sabe, a verdade é que eu não vou dizer que 100% das pessoas, mas uma grande parte das pessoas já vivenciaram, talvez na sua infância ou ao longo da sua vida até aqui, alguma experiência que foi dolorosa, algo que pudesse ser considerado traumático para a vida dessa pessoa, né? Experiências ruins. Todos nós vivenciamos experiências ruins ao longo da nossa vida. Não posso dizer que 100% das pessoas já tiveram uma experiência traumática, mas que todos nós, 100% das pessoas, já viveram experiências ruins. Isso é fato, né, queridos? Mas o que eu quero dizer aqui? Às vezes, você que está assistindo esse vídeo se pega sentindo coisas e pensando de certa forma que você não entende, você fica assim, mas eu não entendo por que isso está acontecendo comigo, não entendo por que esse tipo de pensamento que fica perturbando a minha mente. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Sabe, primeiramente, eu tô aqui com a minha colinha, né, tem uma folha aqui com anotações, e primeiramente, eu quero dizer para você que você não é refém do que te aconteceu. Não importa o que aconteceu, não importa se você viveu experiências terríveis, experiências dolorosas na sua infância, ao longo da sua vida, até aqui. Você não é refém dessas coisas que aconteceram. Segunda coisa, independente de como te trataram, se foram injustos com você, se foram abusivos com você, você não é vítima. Você não é uma vítima do que te aconteceu, você não é uma vítima de como te trataram, porque isso não te define, sabe? A forma como agiram com você não define quem você é, não define quem você vai ser daqui para frente. Declare que você é vitorioso, que você é vitoriosa, você não é vítima do que aconteceu. Pelo contrário, isso te forjou para que você hoje fosse essa pessoa vitoriosa que você é. Terceira coisa, o que falaram de você não define quem você é. Talvez você já ouviu muitas das vezes que você não valia nada. Talvez muitas das vezes você já ouviu que você não ia dar em nada, que você nunca viraria nada, que você nunca seria nada. Talvez você já ouviu muitas palavras dolorosas de pessoas, inclusive, que você amava. Mas entenda que essas palavras não te definem. Se disseram coisas ruins a seu respeito, te chamaram às vezes de lerda, lerdo, estabanada, estabanado, coisas ruins, não importa. Isso não define quem você é, sabe por quê? O que nos define é o que o nosso Criador diz que nós somos. E o meu Criador e o seu Criador, o Deus Todo-Poderoso, ele diz que nós somos escolhidos. Ele diz que você é escolhido, você é escolhida. Que nós somos amados, que nós somos lindos, nós somos perfeitos, criados à imagem e semelhança dele. Ele diz que nós somos filhos e que nós somos a menina dos seus olhos. Você tem muito valor, muito valor. Não permita que o que te falaram defina quem você é, porque não define. Somente o seu Criador, ele sabe realmente quem você é. E o que ele diz sobre você é verdade. E essas são as verdades que ele está dizendo para você. Você é escolhido, você é amado, você é amada, você é lindo, linda, você é a menina dos olhos de Deus. E a quarta coisa que eu anotei aqui, e eu vou dar bastante exemplos. Tudo que você já viveu, todas as experiências que você já teve na sua vida, até mesmo as experiências ruins,
elas servem de aprendizado para você hoje. Lembra que eu falei que tudo isso te forjou para você ser quem você é hoje? Então tudo isso serve de aprendizado. Mas talvez, né, a gente se questione assim, mas como que as coisas ruins vão servir para mim? Nós precisamos tirar proveito de tudo, porque existe um versículo que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, até mesmo essas coisas ruins que nós já vivemos, elas servem para nos ensinar. Então, o que nós aprendemos com isso? Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Se você, na sua infância, ao longo da sua vida, você presenciou muitas brigas, talvez, dos seus pais, você presenciou muitas brigas, e talvez até agressões, não sei. Mas o que você aprende com isso? Se você presenciou muitas brigas dos seus pais, você aprende hoje que você deve evitar brigar com seu esposo ou com a sua esposa, porque você sabe como isso prejudica todo mundo dentro de casa. Você sabe como isso é ruim. Se, por exemplo, na sua família, você presenciou de alguma parte, né, dos seus familiares, você viu casos de infidelidade, o que você aprende com esse caso de infidelidade que aconteceu talvez na sua família ou muito próximo de você e te abalou muito? Você aprende a importância de ser fiel ao seu cônjuge até a morte, porque você sabe como uma traição destrói, você sabe como uma traição prejudica uma família, destrói uma família. Então você aprende que é importantíssimo honrar os votos do casamento, honrar ali a promessa que você fez, né, até que a morte o separe. Se, por exemplo, você teve uma experiência de uma autoridade abusiva dos seus pais ou de quem criou você, de alguém muito próximo, alguém que usava de forma abusiva da autoridade dessa pessoa sobre você, o que você aprende com isso? Foram muito abusivos com você, muito autoritários. E aí o que você aprende? Você aprende que você não deve usar da sua autoridade para irritar os seus filhos quando você tiver os seus ou se você já tem. Você não tem que repetir o que fizeram com você com os seus filhos. Pelo contrário, isso deve acabar em você e você deve daí para frente fazer diferente. Então você, se abusaram da autoridade sobre você, você aprende que você não deve abusar da autoridade sobre seus filhos, sobre, né, as pessoas que estão ali com você. Pelo contrário, você aprende que você deve sim ter autoridade, mas com amor, com sabedoria, com mansidão, com discernimento. Você também aprende a respeitar a opinião dos seus filhos, ainda que seja uma opinião diferente da sua, mas você respeita-os, porque você entende que não é porque eles são seus filhos que eles têm que pensar exatamente 100% como você. Afinal de contas, eles são indivíduos. Eles têm o pensamento deles, a vida deles. Eles não têm que ser exatamente como você. Então, você aprende a respeitá-los. Se também na sua vida, na sua infância, na adolescência, gritavam com você, né, usavam da autoridade gritando muito com você, você aprende a não gritar com os seus filhos, nem com seu esposo, nem com a sua esposa. Você aprende a não gritar nunca, não gritar. Gritar, gente, cria um clima pesado na nossa casa, então nós não devemos gritar. Devemos evitar ao máximo, procurar sempre falar com gentileza, com mansidão, com calma, com tranquilidade. Deixa eu ver mais. Talvez falaram com você palavras que doeram. E até mesmo pessoas que te amavam, que você amava, né, ama, disseram coisas de você, né, te colocando títulos, te colocando rótulos e afirmando assim, quando você casar você vai ver, quando tiver seus filhos você vai ver, sabe, falando esse tipo de coisa com você. E sabe, eu tô até falando aqui pessoas que te amavam, que te amam e que você ama,
Porque geralmente essas coisas, quando vêm de pessoas próximas, são quando dói mais, né? Porque quando pessoas que você desconhece falam alguma coisa sobre você, você às vezes nem considera tanto, não tem tanta relevância na sua vida, né? Mas quando se trata de pessoas importantes para nós, é onde mais ou menos eu acredito que se encaixa nessa posição traumática, né? Porque não é fácil você ouvir palavras ruins, rótulos e títulos ruins de pessoas que você ama e que você espera amor. Então, se isso aconteceu com você, o que você aprende com isso? Você aprende a não falar palavras tolas, nem rotular ninguém de você é isso ou você é aquilo, porque você sabe como isso é terrível. Você também aprende a não dizer, por exemplo, para os seus filhos, você vai passar pelo que eu estou passando e você vai ver, sabe, desejando que a pessoa passe pelo que você está passando para que ela te entenda. Você não vai fazer isso. Pelo contrário, você aprende que você deve falar só palavras boas, abençoadoras e profetizar bênçãos, profetizar coisas, né, boas. Também existem casos de pessoas que às vezes vivenciaram pessoas na família que às vezes por algum problema de saúde, algum problema de saúde, alguma coisa assim, talvez, presenciaram crises dessas pessoas da família. Existem pessoas que às vezes têm crises, né, de depressão e que elas quebram as coisas ou ficam agressivas e tentam agredir as pessoas da própria família, né? Então, se você presenciou isso, né, e talvez também você presenciou pessoas, né, da sua família, pessoas muito próximas, que sempre tentavam te colocar para baixo, né, sempre desmerecendo as suas conquistas, o que você aprende? O que você pode tirar de proveito de tudo isso? Você aprende que você precisa buscar em Deus sempre a mansidão, o domínio próprio, a calma. E num momento de raiva, você aprende que você precisa se acalmar, orar, contar até 10 se for necessário, para que você não perca o controle, para que você não perca ali, né, o controle. Você aprende também a incentivar as pessoas ao seu redor. Porque se você foi colocado muito para baixo pelas pessoas, você não vai querer fazer isso com os outros. Pelo contrário, você vai querer colocar as pessoas para cima. Então você aprende a importância de incentivar as pessoas, seja seu marido, seja sua esposa, seus filhos, todos à sua volta. Você aprende a importância de elogiar e de destacar as virtudes. E se desmereceram suas conquistas, talvez dizendo que você não merecia isso ou aquilo, que você não merecia ter alcançado o que você alcançou, você aprende a importância de celebrar todas as vitórias e conquistas, desde as menores até as maiores. Então, quando alguém vem te contar uma vitória, uma conquista, seja desde a mais pequena até a maior, seja uma nota boa que tirou na escola, talvez um filho venha te contar, ou um filho seu conseguiu passar, às vezes, no exame para tirar habilitação, você vai se alegrar e você vai celebrar. Você não vai desmerecer a conquista, querendo dizer, né, mas também, né, não, você vai, que ótimo, né, vamos celebrar, vamos aqui fazer uma pizza hoje, vamos celebrar essa conquista, essa vitória. Vamos ver mais algum aqui. Eu anotei vários, porque eu sei que existem várias coisas que podem ser consideradas traumáticas, experiências ruins, e eu sei que às vezes você pode, né, se identificar com uma dessas, talvez você se identifica com 2, 3, 4, né? E é muito relativo de pessoa para pessoa, mas o que eu tô querendo dizer é que independente do que você viveu,
você pode aprender com isso e usar isso hoje para o seu bem, porque a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Então, escolha não ser mais refém, sabe? Desabafe com Deus. Se você precisa perdoar quem fez algo assim com você, perdoe, não guarde ressentimentos, não guarde mágoa, porque isso adoece e adoece você. Então, escolha perdoar, escolha deixar isso no passado. Se ainda dói, desabafe com o Senhor em oração e peça que Ele vá cicatrizando essas feridas e que Ele te ajude a colocar, em prática os aprendizados, porque você não vai repetir o que fizeram com você, você não vai repetir o que você viveu de ruim, pelo contrário, você vai usar isso para hoje você fazer diferente. Se de repente você teve pessoas fazendo coisas ruins com você, como a gente já falou, que às vezes pais que brigavam muito, você presenciou traições, ou talvez pai e mãe abusivos, muito autoritários, você não vai ser assim. Isso parou em você, acabou. Você, olha só, eu já até cheguei na parte de falar do versículo, eu ia deixar esse versículo para o finalzinho, mas olha só, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo, 2 Coríntios 5:17. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Portanto, daqui para frente você vai fazer diferente. Você vai ser a melhor pessoa que você puder ser. E entenda que nada disso do que você viveu foi para te fazer uma vítima da vida, dos acontecimentos. Isso não aconteceu para te deixar traumatizado, traumatizada. Isso aconteceu, não tem como mudar, já aconteceu, mas você pode usar isso para poder ser uma pessoa melhor hoje. Você pode aprender com esses erros para que você não repita esses erros, não faça da mesma forma, Eu vou falar só mais um aqui, talvez, Vamos supor que você vivenciou muitos problemas dos seus pais, familiares próximos, a pessoa que te criou, tendo muitos problemas com dívidas e muito rolo, muito problema. E o que você aprende com isso? Você aprende a importância da honestidade. Por exemplo, é muito comum falar assim, quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor, às vezes a mãe da pessoa, o pai ou a mãe da pessoa é muito ruim de conta. Aí a pessoa, a jovem chega lá no lugar para comprar e quando vai pedir uma referência fala assim, é filha de fulano e a mãe dela, o pai dela não paga ninguém não. E se eu fosse eu ficava com o pé atrás. Por quê? Porque a pessoa já tem ali aquela mania de fazer aquele pré-julgamento, associando. Mas você aprende com o erro, que você viveu ali, você viu eles tendo muito problema com dívidas, você não vai ser mais um que vai ter problemas com dívidas. Pelo contrário, você aprende a importância da honestidade. E aí você aprende a importância de ter um bom nome, de ser correto, de pagar sempre em dia, de evitar fazer dívidas, porque aí você vai construir o seu nome. E aí quando alguém perguntar fulana, aí você vai ser uma referência de bons modos, uma referência de honestidade, de transparência. E se você viveu esse descontrole financeiro, você aprende a importância de economizar, de guardar sempre ali um dinheirinho e de ensinar isso para os seus filhos, porque mesmo que talvez você não tenha aprendido isso, você vai ensinar para os seus filhos e para as pessoas próximas de você. Amém? Então, queridos, essa é a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, nessa tarde. E eu creio que ele fala, ao coração de cada um conforme a vontade dele. Amém? O meu desejo é que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, e que ele te ajude a superar todo e qualquer trauma que você já viveu, toda experiência ruim e dolorosa. Eu sei que dói,
eu sei que existem coisas que quando a gente se lembra, ainda dói, mas nós estamos caminhando, prosseguindo dia após dia e estamos sendo transformados, renovados pelo Senhor. E eu creio na cura da nossa alma, na cura do nosso espírito, do nosso corpo, do nosso psicológico. Às vezes, você precisa, no seu momento de oração, pedir ao Senhor que cure a sua mente, os seus pensamentos, as suas lembranças. Como eu disse, peça que o Senhor derrame o sangue dele sobre essas feridas que talvez ainda não estejam cicatrizadas, porque eu creio que haverá o dia em que você vai se lembrar dessas coisas e não vai doer mais, você não vai sentir vontade de chorar, você não vai se sentir com dó de você mesmo, você não vai ficar se questionando por que isso aconteceu. Pelo contrário, você vai se lembrar e vai pensar assim, poxa vida, tudo isso aconteceu e eu estou aqui porque o Senhor me sustentou. E tudo isso cooperou para o meu bem, porque hoje eu aprendi tanta coisa com essas experiências e eu sou uma nova pessoa, graças a Deus. Então, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e a paz esteja contigo.